Mensagem do céu. Vamos agora para esse aconselhamento acerca da esposa, o papel da esposa. Tenho tido muitos aconselhamentos sobre casamento, querido meu, querida minha, olha só. E essa questão aqui é bastante pertinente, bastante importante, preciosa, que se trata acerca de uma frase que eu sempre falo aqui. Céu, você vive dizendo que a mulher deve ser um muro ao redor do seu marido. Isso é bíblico? Querido meu, querida minha, eu não vou te ensinar nada que não seja bíblico, não é? Acontece que o que está escrito está num livro, que é um livro pouquíssimo lido, na verdade, que é o livro de Cantares, ou Cânticos, não é? De Salomão. E eu vou ler para você um texto que você quer anotar aí onde está, por favor, vamos lá? Cantares 8, versículo 9, o coro, não é? Está dizendo que eles têm uma irmãzinha, mas falam algumas coisas lá que eu não vou nem ler para vocês, porque tudo escandaliza, não é? Mas aí eles perguntam acerca dessa irmãzinha, se ela for um muro, aí edificaremos sobre ele uma torre de prata, não é? E quando chega a esposa, no versículo 8, versículo 10, no capítulo 8, versículo 10, o versículo seguinte, não é? Ela diz, eu sou um muro, não é? Ela afirma, porque eles falam que ela poderia ser um muro ou ela poderia ser uma porta, não é? Então se criou um hábito no meio da cultura judaica, não é mandamento, queridos, não é mandamento. Mas no casamento judaico, a esposa rodeia o marido 7 vezes, a noiva, não é? Ela rodeia o marido 7 vezes, simbolizando que ela será um muro ao redor dele para protegê-lo, guardá-lo. E aí que se vem a pergunta, mas céu, a mulher é a parte mais frágil, como é que a mulher pode guardar o seu marido? Meu querido, minha querida, olha, muito pode por sua eficácia a oração do justo, não é? Aliás, a esposa, ela tem o poder de oração diferenciado, muitas vezes, do que é o esposo, porque a mulher, ela é sentinela, a mulher é edificadora, não é? O muro, ele serve justamente para colocar o limite, querido meu, querida minha. Então, assim, você é o limite da tua família, você é o limite do teu esposo. Isso depende muito de você, depende demais de você, o fato de você construir essa muralha ao redor do seu esposo. Queridos, o homem, ele é bastante diferente da mulher, graças ao Eterno por isso, mas, por exemplo, existem coisas que irritam a mulher. Por exemplo, eu já vi casais onde a mulher fica irritada porque o marido aperta a pasta de dente pelo meio da pasta, não é? Eu já vi mulheres que ficam irritadas com o marido porque ele deixa as meias sempre jogadas em tal lugar. Eu já vi mulheres irritadas com o marido porque ele sempre coloca as coisas onde ele não sabe que está e quer que a mulher dê conta de onde está aquilo que ele guardou e que ela não tem dons paranormais para descobrir aonde é que ele colocou. Querida minha, em primeiro lugar eu quero te pedir, o homem precisa de alguém que o ajude a se organizar. Se ele não precisasse, qual é a sua utilidade dentro desse casamento? É a minha pergunta para você que não quer servir, não é? Porque assim, a responsabilidade que foi colocada na vida de uma mulher é justamente uma da área de construção, e essa construção exige o serviço, não é? Então assim, a mulher é que vai cuidar das roupas da família, a mulher vai cuidar do marido não estar amassado indo para o trabalho, porque o visual do teu marido reflete quem é você, não é? Uma vez eu me lembro, meu marido é todo largado, gente, se deixar na conta dele. E ele tinha uma prática, quando nós nos casamos, ele fazia a perna de guardanapo, gente, vocês sabem o que é isso, não é? Então ele sujava a mão, chupava uma mexerica, lá ia passar o dedão na calça, não é? Ele tinha pego alguma coisa gordurosa, lá ia passar o dedão na calça, então a calça era guardanapo para ele. Imagina quantas calças se tornaram inúteis, não é? E eu pedi uma estratégia para o Senhor. Falei, Pai, como é que eu posso lidar com meu esposo sem repreendê-lo? Porque ele deve fazer isso no serviço, não é? Ele deve fazer isso na frente dos amigos. Era um hábito, queridos, era um hábito, não é? Um hábito ruim. E aí eu comecei a brincar com ele, não é? Eu senti que isso foi da rua.
eu falei, querido, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uns velcros nas suas calças e vou colocar um guardanapo nas duas laterais. Você vai parecer um cowboy, não é? Quem olhar vai achar que é um cowboy. Mas aí você vai poder limpar a sua mãozinha nas calças e aí eu troco o guardanapo por outro novo, não é? E aí ele olhou aquilo e falou, querida, é assim tão ruim o que eu estou fazendo. Aí eu peguei as calças, mostrei para ele como tinham calças inúteis, não tinha, ele pegou alguma coisa gordurosa com a mão e na época ele podia comer gordura, agora ele não pode mais, não é? E ele limpou na calça, não é? E se ele comesse um doce, era o doce de leite, queridos, caiu no dedo, ia para a calça também, não é? E aí ele falou, não, querida, mas você tem que me ajudar, me ajuda então, me repreende. Então, assim, às vezes ainda eu pego fazendo essa malcriação, não é? Mas eu falo para ele, olha, malcriação, e ele já se toca, não é? E outro dia ele estava indo justamente para a sinagoga, no Shabat, com uma camisa com a gola, uma camisa para ele dormir, que ele gosta de dormir com essas camisas velhas. Na verdade, ele não gosta de dormir de camisa, mas para dormir, quando está frio, ele usa camiseta, não é? E eu deixei aquelas camisetinhas feinhas, manchadas dele, para ele dormir. E ele queria ir, justo como estava passadinha na gaveta, ele queria ir para a sinagoga com aquela camisa, porque era confortável. Uma camisa, gente, olha, só a graça do Senhor. E eu perguntei, pai, como é que eu vou lidar com isso agora, não é? Como é que eu vou falar com ele nesse momento? Porque assim, queridos, se meu marido entrasse na Beit, lá na nossa sinagoga, eu tenho certeza que a maior parte dos irmãos não iriam falar alguma coisa de maneira nenhuma, mas que ele ia ser notado, queridos, ele ia ser notado. E aí eu tive uma grande estratégia, eu falei, meu amor, deixa eu dizer para você sobre essa camisa. Se você for para Beit com essa camisa, todos vão saber que a sua esposa não cuida de você. Por amor a mim, ele correu para trocar de camisa, queridos. Não é? Então, quando eu apresentei para ele que não era ele que ia ficar mal visto, porque ele não liga, gente. O problema dele é que ele não liga, ele não dá a mínima para o comentário de outra pessoa para o meu marido, se não for o eterno, e até o meu tem que ser com muito jeitinho, queridos. Meu marido não faz algo que ele não queira fazer. Ele é um homem de muita decisão e vontade, ele não é uma pessoa que pode ser levado facilmente por alguém. Quando eu expliquei para ele que se ele saísse com aquela camisa, meus amados, né? E tratei de dar a camisa, queridos, porque eu sabia que era uma camisa muito... Essas camisas velhas são camisas que a gente gosta de usar. Eu me sinto muito confortável com essas roupas mais velhinhas para dormir e tudo mais. Então, esposa, você é responsável justamente pela visualização da sua família, como é que estão seus filhos, não é? Como é que eles estão sendo vistos na escola, como é que está o seu marido, como é que está a maneira dele ser observado no trabalho. Essa parte visual pertence a você também, não é? Então, assim, por exemplo, às vezes, vou contar outra experiência, meu marido cresce o cabelo, que é uma maravilha, queridos, eu nunca vi uma coisa daquela, é um cabelo que é maravilhoso, eu só glorifico o nome do Senhor. Tanta gente com problema de calvície, meu esposo, aquele cabelinho se crescer, meus queridos, é uma tragédia, ele não consegue arrumar nem passando gourmet, viu, queridos? Então, o que acontece? Um dia, eu vi que o cabelo estava grande, mas eu me senti um pouco incomodada de ficar sempre falando, querido, tem de ir no cabeleireiro, tem de ir no cabeleireiro. E esse dia ele foi e um colega de trabalho o viu com o cabelo grande e falou assim, que tupete, hein? Queridos, para que aconteceu isso, né? Então ele passou a dar mais atenção para aquilo que eu dizia, não é? E aí chegou um ponto, por exemplo, queridos, às vezes eu acho que o cabelo dele não está no momento de cortar, mas ele fala, querido, eu prefiro cortar agora antes que ele fique rebelde. Então, meus amados, essa parte visual, que é a parte de roupa, é a parte do material escolar do teu filho, as lições de casa, quem vai estar vendo isso até uma determinada idade, viu, queridos? Porque eu já vi mães aí de filhos adolescentes que se sentem responsáveis porque os filhos não fizeram lição de casa. Eu sou totalmente contrária a você se culpar por algo que é dever do seu filho. Neste caso, você não está sabendo delegar responsabilidade. A incorrência muito grande é que o seu filho vai ficar dependente de você lembrar das responsabilidades dele o resto da vida. Aliás, eu tenho filhos de familiares que não se sentem responsáveis pelo orçamento familiar.
não é? O filho está trabalhando, mas ele não se sente responsável na questão do orçamento familiar. Queridos, há pais que têm filhos que não ganham nem para ele, tá bom? Filhos para suprir sua própria necessidade não consegue, tá bom? Esse caso, eu acredito que os pais têm de ser cooperadores, os pais têm de ser legitimamente, tendo posse de recursos ou podendo conseguir, eles têm de abraçar a vida do filho. Agora, um filho que está ali tendo uma condição econômica estável. Eu tenho caso de filhos que ganham mais do que o pai e não ajudam no orçamento doméstico. Aí, meus queridos, vocês vão me perdoar, mas está faltando o limite materno. Está faltando o limite materno. Eu tenho caso de filhos que ganham mais do que a mãe trabalhando 30 dias, o filho fazendo bico durante a semana ganha mais do que a mãe que trabalha 30 dias. E ele se recusa terminantemente a ajudar no orçamento familiar. Queridos, vocês estão criando filhos egoístas e eles provavelmente no casamento, sabe o que eles vão querer fazer? Que a esposa pague as contas dela, que ele pague as dele. Aliás, eu estou com um monte de casamento, viu, queridos? Onde a despesa é separada. É cada um no seu quadrado, meus queridos. Coisa abominável diante do Eterno. Não é à toa que esses homens se sentem à vontade de conseguir uma amante. E as mulheres muitas vezes também. Porque afinal, eles não são pessoas que estão vivendo uma vida em comum no lar, com discernimento. Pelo contrário, cada um está vivendo a sua própria vida, cada um está cuidando do seu próprio problema e está vivendo uma pensão, não é? A pensão, não é? As pessoas olham lá e falam, olha, bem, todo mundo pensa que eles são casados, mas ali de casamento, meus queridos, não tem nada. Então, assim, uma das coisas que me chocou muito com meu marido, não é? Foi o fato de que ele me ensinou muito claramente acerca da responsabilidade dele em relação à minha vida, não é? Meus queridos, meu esposo é um dos motivos mais sérios e sinceros para eu poder estar aqui na Rádio AME. Meu esposo permite que eu tenha uma vida de dedicação ao Eterno, ao estudo da palavra, ao conhecimento das Escrituras, à comunhão com meu Pai, ao tempos de louvores determinados durante o meu dia. Eu agradeço isso ao meu esposo. Meu esposo, ele é a mão que o Eterno usa na minha vida para suprir minhas necessidades em relação ao ministério. E é tão complicado, queridos, que eu não posso falar que eu estou com vontade de nada. Se eu falar algo, gente, eu cuido tanto dele, que o desejo dele é apenas corresponder a esse zelo, a esse cuidado. Eu não posso falar absolutamente nada que eu esteja pensando, não sou eu, queridos, também ele tem a mesma situação em relação à vida dos filhos, não é? Não se pode falar, estou precisando de tal coisa. Ele não consegue se sentir que aquilo é possível de esperar. Ele vai correr para suprir, porque ele se sente tão devedor do amor, do carinho, da atenção que ele recebe, que eu tenho de me policiar, queridos, né? Já compartilhei com vocês algumas situações de missionários passando necessidade. Olha, qualquer coisa que eu falar para o meu marido, ele vai se esforçar dentro da possibilidade dele, nunca com irresponsabilidade. Outra questão importante, queridos, é que vocês possam saber dentro do seu casamento da responsabilidade econômica. Nesse aspecto, a maior parte das mulheres que eu conheço, elas têm mais habilidade para lidar com a economia doméstica, porém, mulheres que não aprenderam a controlar o cartão de crédito, a controlar os seus impulsos de gastos, essas mulheres, elas precisam ser educadas por alguém que conheça a Escritura e possa ensiná-las a viver a vida no lar, amando os seus maridos, sabendo que ela não pode colocar sobre ele um peso que ele não possa suportar. Eu vou contar um caso para vocês do que aconteceu num amigo chegado, não é? Esse amigo chegado da nossa família, querido nosso, a esposa tinha feito uma dívida de cartões de créditos na ocasião, em torno de 15 mil reais. Ela foi adquirindo, para no mês seguinte pagando a fatura mínimo, e como os cartões dela não eram cartões conjuntos, meu cartão de crédito é conjunto com meu marido, queridos, minha fatura vai diretamente para o meu esposo, não é? Então, o que eu vou gastar, eu comunico ao meu esposo, porque é ele que tem autoridade sobre a minha vida em relação ao orçamento, porém, eu administro o orçamento, vocês entendem? E aí, o que aconteceu? Esse rapaz, com muita dificuldade na época,
vendeu algumas coisas que ele tinha, era muito dinheiro na época, 15 mil reais, hoje continua sendo, mas na época, queridos, na época dava para você comprar um bom veículo zero com 15 mil reais, não é? Então, olha que situação, ele vendeu algumas coisas que ele tinha e conseguiu pagar essa dívida, pois ela foi e fez uma dívida de 20 mil reais, novamente, passado alguns anos, eles estavam com 20 mil reais de crédito negativo em relação aos cartões de crédito, com juros abusivos, queridos. E esse rapaz chegou na companhia e teve um ataque do coração. Ele teve morte fulminante. Então, assim, meus amados, eu imagino a pressão, a tensão que estava sobre a vida desse homem. Ele não fazia dívidas, ela que fazia. E essa mulher perdeu o seu marido, não é? Então, minha amada, meu amado, é importante que vocês saibam equilibrar as coisas. Quando vocês se amam, quando vocês têm uma vida comum no lar, se vocês não se amam, não se ouvem, então vocês estão em passos ainda preliminares a ter uma vida em abundância. Eu tenho uma vida em abundância, queridos. Eu tenho uma vida maravilhosa ao lado do meu esposo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eu tenho um marido atento às minhas necessidades, todas as minhas necessidades, queiram emocionais, queiram físicas, necessidades espirituais. Eu tenho um marido que cuida de mim, mas para isso eu tenho de ser um muro ao redor do meu marido. Eu tenho de orar todos os dias cobrindo a vida do meu esposo. Eu tenho de amá-lo intensamente. Eu nasci com este propósito ministerial de cuidar do meu esposo e dos meus filhos. O meu segundo ministério é um ministério que eu desenvolvo junto aqui à Rádio AME e junto àqueles que eu amo. Mas o meu primeiro ministério, o seu primeiro ministério é a sua família. Se você não puder cuidar do seu esposo e dos seus filhos, não pense que você terá um ministério que você possa desenvolver, não é? Olha só, querido meu, querida minha, e aquele filho rebelde? Que é o filho que é o drogado, é o filho que é a pessoa com a sexualidade imoral, é uma pessoa que não atende ao chamamento dos pais. Queridos, esse não é filho mais já faz tempo, não é, meus queridos? Né? Um filho que renega os pais, dentro das escrituras, na lei, que não é a lei que nós cumprimos agora, que não é aquela lei caótica, não é? Que o filho era apedrejado até a morte, queridos. Um filho desse, contumaz e rebelde, não vivia em Israel, não é? Ele vive na nossa sociedade, mas em Israel, um filho que blasfemasse contra os pais e contra o Eterno não tinha chance de vida. Então, assim, esta lei, como eu disse para vocês no outro aconselhamento, não é uma lei praticada. Você compreende aquilo que eu estava tratando logo no primeiro bloco do programa? Não é? Hoje não existem apedrejamentos. Quando perguntam que a lei mudou em muitos aspectos, queridos, inclusive neste, não é? Então é importante que você possa compreender as questões e os contextos aonde nós temos o limite determinado. É claro, um homem não pode ser reprovado porque o filho simplesmente resolveu decidir servir a Rassatã. Ele não é mais filho, queridos. É oração, joelho no chão, é luta cotidiana para que volte a lucidez, meus amados. Não é? A pessoa se desviou de todo o seu bom caminho. Então, uma pessoa, por exemplo, um líder que tenha uma situação como essa, ele não pode ser julgado, assim como cada um membro de uma congregação não pode ser julgado por ter, infelizmente, a moléstia dos dias atuais, que são pessoas viciadas em álcool e pessoas viciadas em drogas dentro das nossas famílias. Eu também atravessei muitas lutas, viu, queridos? Não poucas, para ver os meus filhos completamente libertos das drogas. Baruch Hashem, em todo tempo, por tudo que eu tenho podido ouvir e ver da parte do Todo-Poderoso como benefício sobre minha alma. Então, meus queridos, vamos entrar nesse contexto da mulher como muralha, como muros ao redor da sua família, do seu esposo. Compete a esta mulher esse cuidado. Mas, Céu, no caso aqui, quem gasta o gastão é o marido. Como é que a gente vai fazer? Porque a mulher está submissa ao seu marido. Como é que ela vai repreender o seu marido que ele está gastando demais? Querida minha, pega um papel, faz as contas direitinho e mostra para ele o que ele não consegue ver. Há maridos, não é? Eu já compartilhei com vocês, meu esposo também, nós entramos numa dívida justamente para o atendimento de um jovem, não é? Um amado da minha alma. Nós simplesmente não encontrávamos lugar
para ele ser internado, e aí nós acabamos encontrando um lugar que simplesmente queria arrancar nossa pele, não é? E o menino já estava lá, o que nós iríamos fazer, né? Então, dentro desse contexto, queridos, nós acabamos enfiando nossa família numa dívida, e meu esposo me omitiu. Ele não deixava eu saber o que estava acontecendo. Eu sabia que o saldo estava devedor, mas jamais imaginei que tinha chego no tamanho do buraco que chegou. E a decisão, você já sabe, partiu dele de vender nosso veículo, pagar e quitar as dívidas, e nós fizemos isso, Baruch Hashem, sobre orientação do Eterno, e nós tivemos uma bênção extraordinária de obediência. Porque quando você obedece ao Eterno, as bênçãos do Senhor correm atrás de você e te alcançam, tá bom, meus queridos? Então a mulher, ela realmente acaba se tornando forte no sentido de se tornar muros ao redor da sua família. E a mulher pode virar para mim e falar, mas Céu, a mulher só é exigido. Minha linda, eu vou ler para você um texto, guarda isso. Isaías 49:14. Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão constantemente perante mim. Mulher, você está continuamente perante o Eterno. Você é um muro da sua família. Você está continuamente perante o Eterno. Então, minhas irmãs, eu quero conclamar você a orar pelo seu esposo, a amar o seu esposo, a ser atenta às necessidades sexuais do seu esposo, não é? Há mulheres negligenciando o que é de direito, meus amados. Há mulheres que nunca vi a mulher ao poço da Neusaldina. Ela tem de tomar remédio para dor de cabeça o dia inteiro, a vida toda. O marido chega em casa, ela está com aquela cara de quem não dorme há 20 dias. Minha amada, esse homem precisa de você na sexualidade dele também. Entende? Se você se recusa para o seu esposo, o que você espera que você vai colher em relação a isso? É uma ordenança bíblica. Mulher, não recuseis ao seu esposo, mas ofereça-lhe o que lhe é direito, é devido. Queridos, para casar, para não ter relação, fica amigos para sempre, cantando a música amigos para sempre, lá, 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 lá. Canta o resto da vida, minha querida e meu querido, não se casem. Para colocar o cônjuge numa condição de tortura, de ficar abrasado. Eu tenho esposos que eu conheço que, claro, não fazem aconselhamento comigo, fazem com meu esposo, onde a vida desse homem é a masturbação, para não trair a mulher. A que ponto nós chegamos, meus queridos? A mulher está com dor em tudo quanto ela já virou a mulher do condor, gente. Pelo amor do Todo-Poderoso, mulher, o que você espera? O que você espera para o futuro da sua vida? Se você não atende a necessidade mínima, básica, essencial do seu marido, não é? Então, queridos, olha só, importantíssimo, meu amado, minha amada, também você, homem que está ouvindo, não chega em casa dizendo, olha, a missionária Cé hoje, viu, querida? É hoje, viu? É hoje. Então, também não vá obrigar uma relação que não é, enfim, não é uma coisa feita de comum acordo. Vocês dois têm de se amar, vocês precisam se amar, precisam amar e desejar um ao outro. Gente, eu sou, não vou falar que eu sou louca pelo meu marido, porque eu não sou louca, mas eu vivo querendo estar com ele, eu tenho amor por ele, eu tenho vontade de estar perto de mim, eu estou apertando, estou abraçando, estou beijando. Gente, isso é a vida que nós temos de viver. À noite, eu acho que meu marido pensa que eu sou o ursinho de pelúcia dele, que ele me agarra inteiro para dormir. Ele só dorme daquele jeito, gente. Não é? E vocês que estão dormindo um virado de popô para o outro, ou quando não, fora do quarto, gente. Há maridos dormindo na sala, espera os filhos ir dormir e vai para a sala, gente. A que ponto nós estamos chegando? Você quer a presença do Eterno na sua vida desse jeito? Negligenciando coisas elementares? Mulheres, não deixe os seus maridos ir. Eu tenho esposas que o marido vai para uma congregação, ela não vai junto, gente. Ah, não, Céu, não concordo. Mas, gente, então não concordasse antes de casar. Visse isso antes. Você assumiu na alegria, na tristeza, com pregador bom, pregador mau. Ah, não falaram isso, Céu. Não falaram, mas estava incluído lá, meu querido, minha querida, não é? Não estava incluso no pacote?
não é? Então, olha, é muito importante. Se o seu marido também te ama, você é uma mulher amada, querida, desejada por ele, minha amada, pode ter certeza que ele vai levar em conta as suas considerações. Porque aí a sua vida se torna para ele fundamental, não é? Então, o marido vai sozinho para a reunião, sabe? Vai lá orar, está o marido sozinho, né? Vai lá orar, está as irmãs sozinhas. Gente, não é o propósito do Eterno para a sua vida e para a minha vida. Não é o propósito do Senhor que nós estejamos divididos de modo algum, de maneira alguma. Sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Mulher, tu és um muro ao redor do teu esposo. Cumpra o seu papel e você vai ver quantas bênçãos você vai ter na sua própria vida, porque os muros estão continuamente diante dos olhos do Senhor. Você é o limite da tua família. Imagina se o limite deixa de existir. Toda essa casa está perdida. Ame os seus esposos, mulheres, como o próprio Senhor. Essa é a ordenança. Essa é a ordenança das Escrituras. Para quem não gosta de ordenança, esta é uma ordenança que não tem como você passar por cima. O meu amor e minha dedicação ao meu esposo tem de ser comparado ao amor e à dedicação que eu tenho pelo Messias. Então tenha uma noção daquilo que você tem de fazer. Se você não amar o seu esposo, eu duvido que você vai conseguir amar o Messias. Estou sendo sincera, né? Vamos lutar pelas nossas famílias, vamos ser os muros de proteção que elas necessitam.